Então, bora pro show! Eu sou o professor Éder Bento e esse é o Profim. É um programa semanal de conteúdo muito relevante para você, professor, que quer se tornar um professor reconhecido e com tempo extra, um professor inovador, um professor que realmente tem qualidade de vida e sucesso profissional. Então, se você quer isso, você está no lugar certo. Tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que a gente está sempre abordando aqui. Esquece de curtir o vídeo, já entra aí, já curte, tá no Facebook, no YouTube, né, no Instagram, deixa o seu like aí, compartilha com o seu colega, professor, manda para ele agora, ó. Faz o compartilhamento aí agora, tenho certeza que vai ter algum professor que vai ter um insight muito bacana, muito poderoso nessa troca de experiência que a gente vai ter aqui agora, tá bom? E não esquece de comentar, né, pessoal? Comenta pra gente aí, fala o que você tá gostando, o que você não tá gostando, na sua opinião, participa da história, participa do conteúdo, participa de tudo aquilo que a gente está trabalhando aqui. Quanto mais você participa, mais legal fica o negócio, tá bom? Vamos lá, tema de hoje: como as horas invisíveis acabam com o seu tempo. Como as horas invisíveis acabam com o seu tempo. Essa é para você, professor, que está querendo tempo extra, sabe? Quem está no Instagram comigo aí, quem está no Facebook, no YouTube, essa é para você que é professor e está cansado de não ter final de semana. Essa é para você que passou ontem corrigindo prova. Essa aula de hoje é para você que faz um tempão que não está conseguindo assistir aquela série que você gostava de assistir lá no Netflix ou em outro lugar. Faz um tempão que você não consegue nem assistir o jornal, você não consegue nem ver sua novela. Você está cansado, né? Não tem nem tempo direito. Essa é para você que não tem tempo de ensinar seus filhos, dar aula para eles, tirar dúvida. É isso que a gente vai falar hoje, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E o que causa tudo isso são exatamente as horas invisíveis, aplicadas de forma descontrolada, tá? E isso acaba com o seu tempo. Acaba com o seu tempo. Mas vamos alinhar uma coisa aqui só para vocês entenderem, tá? Para ficar bem claro aqui. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. O tempo é um recurso limitado. Todo mundo tem igual e é limitado. Todo mundo tem 24 horas por dia. Ponto. Não importa se você é rico, pobre, feio, bonito, não importa. Você tem 24 horas por dia, tá bom? Então, o seu colega professor tem 24 horas por dia. Aquele cara que você pensa assim, nossa, que vida boa que ele tem tempo de final de semana ir jogar bola, fazer as coisas da vida dele, sei lá, coisa que ele gosta e eu não tenho, eu fico aqui corrigindo prova dia de domingo. Esse cara tem 24 horas igual você. Por que tem algumas pessoas que conseguem fazer mais coisas que para você parece que é mais divertido, etc., e você talvez não consiga? Existem vários aspectos, tá? Não vai dar pra gente tratar todos os aspectos aqui, então eu vou focar num aspecto importante. Eu já fiz um vídeo sobre gestão do tempo, mas hoje eu não vou falar sobre gestão do tempo. Hoje eu vou falar sobre clareza. Você só consegue se organizar o seu tempo, se você tiver clareza de como você está consumindo as 24 horas que você tem, igual todo mundo tem. Então, tem gente que consome essas 24 horas de um jeito, de acordo com as suas prioridades, de acordo com o seu propósito de vida, e tem outros que consomem de outro jeito. Tem um cara que chama Jerônimo Temel. O Jerônimo é um coach muito fera. Ele trabalha muito essa ideia de produtividade. E ele tem um conceito muito interessante, tá bom? Ele tem um conceito muito interessante que ele fala o seguinte, ó. Trabalho é infinito. Você sempre vai ter tarefa para fazer. Sempre. As tarefas, os números de tarefas que você tem na sua vida são infinitas. Então, não adianta você pensar que você pode ficar o tempo todo à toa, 24 horas à toa. Não. Tem tarefa para você fazer, e se você deixa de fazer uma tarefa, vai ter outra para você fazer no lugar, ou você vai ter que refazer aquela depois. Então, trabalho é infinito. Não para. Qual que é a grande sacada? Você tem que definir quais são as tarefas, é isso que eu falo, tá, Jerônimo? Quais são as tarefas que vão só ocupar o seu tempo, vão consumir o seu tempo, mas não vão te levar para lugar nenhum, que ele chama de tarefas de ocupação, tá? E quais são as tarefas que vão, de fato, te impulsionar, te levar para o seu propósito, para o seu objetivo de vida, para aquilo que você traçou como meta. Isso aqui a gente chama de tarefas de produção, tá bom? Então eu tenho tarefas de ocupação e tarefas de produção. As tarefas de ocupação, na maior parte do tempo, a gente fica gastando energia e tempo com essas tarefas de ocupação. A gente fica ocupando o tempo, se sentindo
sentindo que quanto mais ocupado você está, mais produtivo você é. E não necessariamente isso é uma verdade. Não necessariamente, se você se ocupa muito, significa que você está produzindo muito. Na maioria das vezes, quem está se ocupando demais acaba produzindo de menos, porque vai exaurir a sua energia com um monte de tarefa que não agrega em nada no seu objetivo final. Na hora que vai fazer uma tarefa que realmente está alinhada com o seu propósito, com a sua meta, não tem mais energia, não faz direito, ou nem faz, e aí não dá bom. Você não consegue sair do lugar. Tem outro cara que chama Tony Robbins, que ele fala que a felicidade do ser humano está relacionada com a evolução, com a percepção de evolução, de crescimento, sabe? Então, se você não tem evolução, se você não tem crescimento, se você não sai do lugar, você tem uma sensação de frustração, você se sente frustrado, você se sente triste, derrotado, você acha que você não está feliz, entendeu? E aí, esse é o problema. Então, como que você vai aumentar, melhorar a sua felicidade? Você não pode consumir todo o seu tempo com tarefas de ocupação. Você tem que gastar o seu tempo com produção, porque é isso que vai te impulsionar para o que importa, que é o seu objetivo traçado. Beleza? Aí você pode estar perguntando, mas eu não sei qual é o meu objetivo traçado. É aí que entra um ponto. Muitos professores se lembram em planejar a aula, mas esquece de planejar a vida. Tem muita gente que pensa assim, eu vou planejar minha aula, sabe até a minutagem, né? Quantos minutos vai gastar em cada parte da aula. Isso é excelente, muito bom. Mas esquece de pensar na vida. Esquece de pensar qual que é o propósito de vida. Quais são os seus objetivos? Não só em sala de aula, mas fora também. Quais são? Aí você tem que pensar. Eu fiz, inclusive, uma aula aqui falando sobre isso, né? E eu te mostrei uma ferramenta interessante para você ter essa análise de clareza, que a gente chama de roda da vida. Então, como é que você está priorizando as coisas na sua vida? Quais ramos, quais setores da sua vida você precisa priorizar mais nesse momento? Você tem que ter essa clareza. Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo de vida? Se você não tiver seu objetivo de vida traçado, você não vai conseguir ter clareza do que você está gastando de tempo e como você deveria gastar esse tempo. Beleza? Então, ó, já fizemos uma introdução bem forte aqui para você entender o que é esse obstáculo aqui, ó. As horas invisíveis, elas acabam com o seu tempo. E o que são essas horas invisíveis? É todo o tempo que você consome com tarefas de ocupação e não de produção. É todo o tempo que você consome só fazendo tarefas que, na verdade, você não precisava fazer desse jeito. Você não precisava perder tanto tempo assim. Tem tarefa de produção que a gente dificulta tanto ela, a gente agrega tanta burocracia nessa tarefa de produção, que ela acaba se tornando mais de ocupação do que de produção. Ela não rende, ela não vai de fato agregar, ela vai te sobrecarregar, vai te sugar. E esse é um grande problema, e que o professor inovador sabe contornar muito bem, e a gente vai falar sobre isso agora. Mas vamos lá. Trazendo agora para o contexto, então eu falei de uma forma geral, agora vamos trazer para o contexto nosso, contexto de professor? Vamos lá? Deixa eu ver quem está aqui, ó. Mais um comentário aqui do professor Evaldo. O professor Evaldo, lá, é fundador, né? Hashtag fundador. Tá aí, ó. Pessoal, quem não conhece o programa Alô Show, formação de professores inovadores, né? Aproveitem, realmente um show. Muito bom, professor Evaldo, fico muito feliz que você está gostando. Cara, fico muito feliz. E eu quero ver o seu show. Então, faz as aulas lá e compartilha com a gente, tá bom? Eu quero ver. Professora Edna falando que está excelente, está claro o que eu estou falando. Beleza, professor Paulo, dando boa noite para todos nós aí. Beleza, professor Paulo, muito bom. Muitos fundadores aqui participando com a gente. Então, vamos lá. O que são as horas invisíveis agora aplicadas para o professor? Então, eu já falei para vocês que horas invisíveis são essas atividades de ocupação, tá bom? E as atividades de produção também, de certa forma. O problema é que se você exagerar nas tarefas de produção, exagerar na burocracia dessas tarefas de produção, você faz com que elas se tornem tarefas de ocupação, e isso só vai consumir o seu tempo. Beleza? Agora vamos pensar em relação a nós, professores, tá bom? Em relação a nós, professores. Quais são as horas invisíveis que a gente tem no nosso trabalho? Você já parou para pensar sobre isso? Vamos pensar, reflete comigo aqui, ó, me acompanha no raciocínio, tá bom? Olha só, para você dar aula, você é professor, você está me acompanhando, você sabe o que eu vou falar aqui agora. Para eu dar uma aula, não basta você só chegar na sala de aula e dar aula. Existe toda uma preparação antes da aula, né? Você tem que fazer uma preparação, um planejamento, organização e tudo mais.
E também tem atividades pós-aula, que você precisa fazer depois daquela aula. Como assim? Como assim? Vamos entender. Olha só, o que são essas benditas horas invisíveis? As horas invisíveis, pessoal, o que são as horas invisíveis? No caso de nós, professores, nós gastamos o nosso tempo, tá bom? O nosso tempo. As horas invisíveis que a gente divide em dois momentos. Vou colocar dois momentos, tá? Um momento que a gente chama de pré-aula, e um outro momento que a gente chama de pós-aula. Pós-aula. Então a gente tem o pré-aula e o pós-aula. O que seria o pré-aula? O pré-aula é a parte de elaboração. Elaboração e a parte de planejamento. Planejamento. Então, ó, vou colocar o planejamento primeiro aqui. Isso, mudei aqui, ó. Então, ó, planejamento. Planejamento o quê? É fazer o plano de aula. Plano de aula. Beleza? E a elaboração? A elaboração de quê? Elaboração de prova, elaboração de lista, o que mais? Elaboração de trabalho, que você vai passar para os alunos, às vezes você vai precisar fazer alguma coisa nesse sentido, né? E além disso, você tem um terceiro pilar, que também eu vou colocar, ó, estudo pessoal, beleza? Então, olha só, na pré-aula, o que é pré-aula? É a parte de planejamento, você vai fazer o plano de aula, o estudo, etc. A elaboração, né, que é prova, lista, trabalho, você vai elaborar essas coisas. E o próprio estudo pessoal. O estudo pessoal eu posso até incluir no planejamento aqui, né? Vou até colocar aqui, ó. Planejamento, estudo pessoal, você pode colocar separado, pode colocar junto, tanto faz. Tá bom? Mas tá aí. São as horas que você gasta nesses itens aí, tá? Isso é hora invisível. Mas essas horas invisíveis não estão só aí na pré-aula. Você também tem horas invisíveis aqui na pós-aula. E o que seriam essas horas invisíveis na pós-aula? Seriam a parte de correção e reflexão. Correção, vai corrigir o quê? Corrigir as provas, né? As provas, as listas, os trabalhos. Sei lá, você vai corrigir essas paradas aí. Tá? Vou colocar seu trabalho aqui. Beleza. E na reflexão, você vai refletir sobre o que você aplicou, né? Você vai fazer um registro reflexivo, fazer um debriefing sobre o seu plano de aula, o que deu certo, o que não deu. Você vai revisar o que foi feito para poder melhorar na próxima aula, para poder saber o que o aluno de fato está aprendendo ou não e poder implementar novas formas de ensino. E além dessa reflexão, eu gosto de colocar separado aqui também, ó, o suporte. Suporte, tá bom? O suporte seria aqui, vou colocar assim, ó, um tira-dúvidas. Tira-dúvidas. E hoje, em aula online, muitos professores estão vendo isso aqui acontecer muito, né? Às vezes você está dando aula em grupos de WhatsApp. Tem muitos professores usando grupos de WhatsApp para poder interagir com os alunos. E aí você, às vezes, gasta um tempo considerável tirando dúvidas de pais, de alunos, nos grupos de WhatsApp. Então tem professor que está fazendo isso. Ou então, se você está utilizando ferramentas de AVA, né, de ambiente virtual de aprendizagem, você também vai gastar um tempo dando suporte ali, tirando dúvidas nos fóruns, nos chats, né, interagindo, mandando uma mensagem, tirando dúvida em relação a algum trabalho, alguma atividade que você passou, alguma lista. Então, esse tira dúvidas, esse suporte, ele está muito forte nesse momento, né? Ele está muito destacado a necessidade disso, principalmente nessas aulas online aí, que acaba que você tem que tirar essas dúvidas aí. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Deixa eu ver, a professora Edna está participando aqui, ó. CMSP, videoconferência, aula presencial, suporte material postado no Classroom. Pois é, tem toda essa parte aí, né? WhatsApp também, o que mais? Busca ativa, tudo isso. Tudo isso são atividades que você acaba desempenhando no pré-aula, no pós-aula. Entende que isso são horas invisíveis? Essa é a parada das horas invisíveis. E por que eu chamo de horas invisíveis? Você vai entender por que eu chamo isso aqui de hora invisível. Ó, por que isso aqui eu chamo de hora invisível? Porque se você for considerar, você tem a parte da aula, né? Vou colocar aqui, ó, a parte da aula. A parte da aula teria que acontecer aqui no meio, não é isso? Olha lá, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Então, ó, eu tenho as horas invisíveis, eu tenho a pré-aula, a aula e a pós-aula. A aula tem que acontecer aqui no meio. Então, vamos pensar aqui numa situação hipotética? Presta atenção, me acompanha aqui, ó. Digamos que você seja um professor de uma disciplina que tem uma aula por semana. Sei lá, professor de inglês. Uma aula por semana só em uma turma. Então, se eu pegar uma turma lá de 40 alunos, tá bom? Vou pegar uma turma de 40 alunos. E vai dar uma aula por semana. Uma aula por semana equivale a 50 minutos. Aqui na minha cidade é 50 minutos, tá bom? Uma aula
é 50 minutos. Vou colocar aqui, ó. Uma aula é igual a 50 minutos. Beleza? Uma aula é igual a 50 minutos. Então quer dizer que por semana você está gastando 50 minutos dando aula. Se você pensar isso em um mês, vamos colocar aqui um mês tem 5 semanas. Tá? Tem entre 4 e 5 semanas. Vamos colocar 5 semanas. Então, em um mês, você vai estar dando aproximadamente 4 horas aula, 4 horas de aula por mês. 4 horas de aula por mês. Tá bom? Basicamente, você vai estar... Vou até colocar assim, ó. Pronto. Aqui. Vou mudar essa parada. Aí. Pronto. 4 horas de aula por mês. Beleza? Então, você está dando uma aula só por semana, significa que você vai estar dando 4 horas aula por mês. Se você for parar para pensar, é o seguinte, para você dar essas 4 horas aula por mês, para uma turma de 40 alunos, vamos pensar quanto tempo você gasta na pré-aula? Horas invisíveis, tá? Então, o que são as horas invisíveis aqui? A pré-aula e a pós-aula. A aula... nem cabe aqui, né? Mas porque a aula não é hora invisível, mas só para você entender onde é que ela tá, beleza? Então, na pré-aula, no planejamento, quanto tempo você gasta fazendo um plano de aula? Você vai planejar para dar aquela aula lá naquela semana. Quanto tempo você vai gastar para planejar a aula? Tem escola que exige um planejamento semanal, tem outros que quinzenal, tem outros que mensal. Então, vamos pensar aqui, um planejamento semanal. Você vai gastar lá um tempo para poder planejar essa aula. Quanto tempo você vai gastar? Vamos lá, quanto tempo? Para e pensa. Eu vou ter que, para planejar essa aula, eu vou ter que pesquisar sobre o assunto, vou ter que adequar, editar ele no formato da minha instituição de ensino, né, dentro dos moldes que eles exigem. Então, se ele exige colocar descritor, eu vou ter que colocar. Se ele exige colocar as habilidades, as competências da BNCC, eu vou ter que colocar. Se ele exige colocar metodologias que eu vou utilizar, recursos, ferramentas, objetivo geral, objetivo específico, além do conteúdo. Assim, quanto mais a escola florear nesse plano de aula, mais tempo você vai gastar para fazer esse bendito plano de aula. Vamos colocar que você vai gastar umas 2 horas, tá bom? Gastar umas 2 horas para fazer um plano de aula, digitar, organizar, umas 2 horas fazendo esse plano de aula, beleza? 2 horas. Isso por semana. Por semana. Então vou colocar aqui, ó, 2 horas por semana. 2 horas por semana. Se eu tô falando de um mês com 5 semanas, então vai ser o quê? 10 horas por mês, tá bom? 10 horas por mês só fazendo plano de aula. Você fala, não é possível que eu gaste isso tudo. Isso aqui é um exemplo. Mas para e faz a conta. Para e faz a conta. Você vai se surpreender quanto tempo você está gastando com essas horas aí. Tá bom? Quanto tempo você está gastando. Então, se liga no que eu estou falando aqui para você, que isso aqui é sério, tá bom? Isso é sério. Então, ó, só com plano de aula você vai estar gastando umas 10 horas. Eu não vou nem colocar quanto tempo você gasta com estudo pessoal, porque isso varia muito de professor para professor, não tem nem ideia. Mas tem professor que vai gastar aí 2, 3 horas por semana estudando, tá? Tem gente que vai gastar mais, tem gente que vai gastar menos. Tem gente que não gasta nada, porque não tem tempo. Não tem tempo, não tá vendo para onde é que tá indo o tempo, não dá tempo nem de estudar. Ter o estudo pessoal, ler um livro, aprender uma coisa nova, fora da sua disciplina. Tem pessoa que não tem tempo para fazer isso. Por quê? O tempo sumiu. O tempo sumiu. Então, só isso aqui, ó, só daqui, para dar 4 horas de aula no mês, você vai gastar 10 horas por mês só planejando. Faz sentido para você? Faz sentido isso para você? Coloca no chat. Deixa eu ver no chat aí. Me fala se faz sentido você gastar tanto tempo assim planejando aula. Fala para mim se faz sentido para você. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Olha lá. O professor Leonel tá comentando, ó, além da correção, ainda temos que lançar no sistema da escola. Exatamente, então você tem que corrigir e lançar no sistema. E o sistema travando, o professor Edna falando, e quando o sistema trava? Pois é, e trava mesmo. E quando você lança tudo, ele trava e perde tudo. Né? E você tem que lançar tudo de novo. Não é fácil não, minha gente, não é fácil não. Mas presta atenção no raciocínio aqui, porque nós estamos falando sobre esse obstáculo. Nós estamos trazendo clareza para esse problema, que é ter muito tempo consumido pelas horas invisíveis. Então vamos continuar nosso raciocínio aqui? Vai colocando nos comentários aí. Se você está me acompanhando, vai participando comigo, tá bom? Voltando aqui então, ó. Então, na pré-aula, só de planejamento ele vai gastar umas 10 horas. Isso aqui é um exemplo hipotético para um cara que vai dar uma aula
por turma, para uma turma de 40 horas, uma aula por semana, tá bom? Uma aula por semana. Além, então, da pré-aula, ele vai ter que gastar tempo elaborando prova, tá bom? Elaborando prova. Vou colocar aqui, ó, o cara vai ter que elaborar a prova, ele vai ter que pesquisar as questões, vai ter que inventar a questão, vai ter que digitar a questão, colocar imagem na questão, diagramar a prova dentro do perfil da escola, organizar tudo isso e compartilhar. E dependendo do caso, vai ter que subir isso na plataforma, contar com a internet e tudo mais. Vamos colocar aqui, por mês, você vai fazer uma prova por mês, tá? Uma prova por mês. Então, por mês, você vai gastar mais ou menos umas 3 horas. 3 horas por mês fazendo prova. Tá bom? 3 horas por mês. Vou colocar aqui 3 horas por mês fazendo prova. Deixa eu destacar aqui para ficar bonitinha essa parada, porque eu estou fazendo um negócio na hora com vocês aqui que fica bonitão. Ó, beleza. Lista. Digamos que você vai gastar aí umas 2 horas elaborando uma lista também. Mesma coisa, vai ter que pesquisar os exercícios, vai ter que digitar o exercício, vai ter que organizar aquela lista. Quanto mais exercícios na lista tiver, mais tempo você vai gastar elaborando. Né? Então, você vai subir aí e vai colocar umas 2 horas, tá bom? Vou colocar 2 horas. 2 horas por mês, 2 horas por mês, gastar, investidos, né, ou consumidos, elaborando lista. Elaborando lista, deixa eu colocar aqui também, para ficar padrão. Show! Trabalho. Sei lá quanto tempo você vai gastar elaborando um trabalho, mas não vou nem colocar isso aqui, tá bom? Sei lá, você pode gastar meia hora, 1 hora, 2 horas elaborando um trabalho. Não vou nem contar isso aqui, tá? Não vou nem contar isso aqui. Faz conta que você nem vai passar trabalho. O trabalho que vai passar já está pronto no livro, sei lá. Não vou nem contabilizar isso aqui agora, tá bom? Não vou nem contabilizar. Beleza, então, só de pré-aula, antes de dar uma aula, ou seja, antes de trabalhar 4 horas por mês, dando aula para essa turma aqui, especificamente, você consumiu 15 horas. 15 horas do seu tempo para dar essa aula aqui. Mas não acabou não. Não acabou não. Tem a pós-aula. Tem a pós-aula. A pós-aula vem a correção. Então, você vai corrigir uma prova. Lembra que aqui eu estou falando de uma turma com 40 alunos, que é a média. É normal você ter 40 alunos na sua sala. Tem gente que eu tenho certeza que tem mais. Eu dei aula para salas com mais de 150 alunos. Tá? Então, digamos que você tem uma sala com a média de 40 alunos. 40 alunos. Se você vai corrigir a prova desses alunos, então são 40 provas. Claro que tem prova que você corrige mais rápido, tem prova que você corrige mais devagar. Se a prova é discursiva, com textos grandes, você vai ter que ler, vai ter que ter mais paciência. Se é uma prova de redação, vai gastar muito mais tempo para corrigir uma prova. Mas vamos lá, vamos colocar aqui em média, você vai gastar uns 8 minutos para corrigir prova, tá bom? Vou colocar assim, ó, 8 minutos por prova. 8 minutos por prova. Tá bom? 8 minutos por prova. 8 minutos por prova vai dar mais ou menos para 40 alunos, né? Para 40 alunos, vai dar 320 minutos. 320 minutos para 40 alunos, tá? Que é a turma que a gente tem aqui. 320 minutos para 40 alunos. Isso equivale a aproximadamente 5 horas por mês corrigindo prova. 5 horas por mês corrigindo prova. Tá bom? Eu vou tirar esse aqui, vou colocar assim agora, ó. Aqui, isso, fica no padrão. Show. Deixa eu tirar isso aqui, corrigindo prova aqui, vou deixar só os 5 horas. 5 horas. Só 5 horas corrigindo prova. Vamos considerar que você vai corrigir sua lista aí, sei lá, vou colocar que você vai corrigir sua lista e seu trabalho, você vai demorar mais um tempo aí, sei lá, lista, trabalho, digamos que você vai corrigir isso na sala, você não vai gastar tempo na sua casa. Vamos pensar assim, tá? Vamos pensar, para ficar mais fácil de fazer a conta, só para arredondar. Só para arredondar. Então, olha lá, só de horas invisíveis, o que aconteceu? Só de horas invisíveis aqui, quanto tempo você gastou? Então, ó, eu não estou considerando quanto tempo você gastou com lista, com trabalho, nem com reflexão, nem com suporte. Não vou contabilizar isso. Mas só aqui, ó, só que você gastou 10 horas planejando, 5 horas elaborando, 5 horas corrigindo. Só isso aqui deu 20 horas por mês para dar 4 horas aula. Para dar 4 horas aula. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, ó, digamos que você ganha 20 reais hora aula, tá? 20 reais hora aula. Para fazer isso aqui tudo, presta atenção, para fazer isso aqui tudo, você vai estar ganhando 20 reais, vou colocar assim, ó, 20 reais por hora aula. Isso significa, porque aí você multiplica por 5,25 para pegar
aquele tempo que você tem, que você recebe para poder trabalhar e fazer essas coisas em casa, né? Então, você vai multiplicar por 5,25, vai dar aproximadamente R$ 105 por mês. Por mês. Então, olha só, para fazer tudo isso, você vai estar consumindo o seu tempo aí, você vai estar consumindo 20 horas, então vou colocar aqui, ó, para 20 horas, 24, né? 24 horas de trabalho. 24 horas de trabalho. Por que 24 horas? Olha lá, me acompanha. 10 horas por mês, mais 3, mais 2, dá 15, mais 5, dá 20. Mais as 4 horas da aula mesmo, lá na escola. Então, para ganhar R$ 105, você está consumindo 24 horas por mês do seu tempo. Ou seja, um dia inteiro para ganhar R$ 105. Você já tinha feito essa conta? Faz essa conta, pega esse raciocínio aqui, ó, só muda a quantidade de aulas, porque isso que eu estou falando para uma turma de 40 alunos, que você vai dar uma aula por semana. Claro que se você é um professor de ciências, você vai dar 3 aulas por semana. Se você é um professor de matemática, você vai dar 5 aulas por semana. Se é um professor de outra disciplina, você vai ver a quantidade de aulas que você está dando por semana. E aí você vai fazer essa conta, para você saber quanto você está ganhando por semana, por mês, e realmente por quanto tempo você está trabalhando. Por que é importante você ter essa noção? Porque aqui, ó, eu sei de fato quanto você está ganhando por hora. Se você fosse calcular o seu salário hora, nesse caso aqui, né, no estilo, você tinha que ver quanto você está ganhando por mês e ver que isso equivale a 24 horas de trabalho naquele mês. 24 horas de trabalho. Então, se eu pegar lá 105, ó, vou fazer a conta aqui, 105 dividido por 24. Olha lá, você vai estar ganhando mais ou menos 4 horas, ou R$4, um pouco mais, R$4,37 mais ou menos, R$4 por hora. R$4 por hora, nesse exemplo aqui. Você fala, nossa, é por isso que eu sofro. É por isso que eu estou trabalhando demais e não vejo dinheiro. Éder, agora você me mostrou o porquê. E é verdade. E isso não é justo. Não é justo. Professor é muito mal pago e não sei o quê. Você pode ter esse pensamento, pode. Mas eu não quero discutir sobre isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não precisa ser assim. Você não precisa consumir 24 horas aqui por mês para dar uma aula por semana. Você não precisa consumir esse tanto de tempo. Vou dar um exemplo só para você entender o que eu estou falando. Só para você entender. Vamos lá, prova. Estou falando uma prova por mês, certo? Você vai gastar 5 horas só corrigindo essa prova. 5 horas por mês só corrigindo essa prova. Se você parar para pensar, essas 5 horas por mês, só corrigindo essa prova, vai dar 60 horas por ano, mais ou menos. Vamos colocar 50? Vou colocar aqui 2 meses, você não vai estar dando aula, tá? Vou colocar 50 horas por ano. 50 horas por ano corrigindo prova. Isso vai dar aproximadamente 2 dias? Acho que é 2 dias. 2 dias. 50, é isso mesmo, dividido por 50, dividido por 24. 2 dias. Isso, aproximadamente 2 dias por ano corrigindo prova. Só corrigindo prova. Aproximadamente 2 dias por ano só corrigindo prova. É aqui que está o seu domingo. É aí, ó. Eu tô falando de uma prova por mês de uma turma. Eu tenho certeza que você não tem só uma turma. Eu tenho certeza que você não tem só uma turma. Quantas turmas você tem? Coloca no chat aí. Quantas turmas você tem? Eu tenho certeza que para essas turmas que você tem, isso vai dar muito mais do que isso. Mas para uma turma, para cada turma que você está consumindo esse tempo corrigindo prova, você está consumindo 2 dias no ano para essa tarefa. Entendeu? 2 dias no ano para essa tarefa. E sabe o que isso significa? Significa que essas horas invisíveis estão consumindo 2 dias que você poderia estar curtindo com a sua família. Você poderia estar dormindo. É aquele final de semana que talvez você deixou de viajar. Isso aqui é acumulado, né? Isso aqui é acumulado. Mas se você olhar semana a semana, é isso. É isso que acontece. Então, olha essa análise, pessoal. Olha essa análise. Se você não prestar atenção nas horas invisíveis,
Isso aqui acaba com o seu tempo. Quando você assusta, você não sabe por que você não tem domingo. Você não sabe por que não tem tempo para poder curtir sua família, poder assistir aquela série que você gosta. Você não sabe por quê. Tá aqui, ó. Ah, Éder, então é isso mesmo. Então é muito triste, não tem outro jeito. Tem outro jeito. Tem outro jeito e eu já ensinei para você. Aqui no canal tem um tutorial sobre Google Forms que eu mostrei para vocês. Tem um tutorial completo lá de como é que você faz prova com correção automática. Então, se você aplica uma prova usando o Google Forms, que é um exemplo de vários que a gente tem lá no AloShow, tá? Mas um exemplo. Uma prova que você utiliza o Google Forms, você está economizando 5 horas por mês de correção. 5 horas por mês de correção dá para você assistir 2 filmes e ainda fazer pipoca. Entendeu? Por mês, você vai ter esse tempinho que você não está tendo hoje. Você não está tendo hoje, mas você vai poder fazer. 5 horas por mês você está desperdiçando corrigindo prova. E eu poderia entrar em todos esses aspectos aqui. Eu posso elaborar a lista muito mais rápido usando softwares de criação de lista de exercícios, provas e tudo mais. Já tem um banco de questões que você pode utilizar. Ganha muito tempo, você não precisa digitar as coisas, então você vai ganhar muito tempo aqui. Tá? Plano de aula, se você já tem uma estratégia definida, uma organização e um layout de plano, você não vai gastar tanto tempo assim, você vai fazer esse plano muito mais rápido e de forma muito mais útil para você. Você não vai fazer um plano só para inglês ver, você vai fazer um plano já servindo para você organizar a sua aula, deixar tudo pronto. Isso, sim, fazer um plano de aula inteligente é uma tarefa de produção e não de ocupação, porque isso vai impactar no seu propósito, no seu objetivo final, que é talvez ensinar o aluno, melhorar sua qualidade de vida. Isso aqui vale a pena investir tempo. Agora, corrigir prova não necessariamente vale todo esse tempo. Ah, ele está falando que corrigir prova não é importante? É super importante, mas é mais importante do que corrigir a prova é identificar, é analisar os dados obtidos por essa correção. Então você gasta tanto tempo corrigindo a prova que no final das contas você não analisa o que aconteceu. Você não analisa de verdade o que o aluno errou, por que ele errou. Você não analisa o percentual de acertos, o percentual de erros de cada questão. Você não faz uma retomada daquele conteúdo a partir desse debriefing, né, dessa reanálise, dessa avaliação. Porque você consumiu tanto tempo corrigindo prova que você não vai fazer isso. Agora, se você economiza o tempo de corrigir prova, utilizando uma ferramenta de automação, você ganha tempo para poder curtir sua família, fazer aquilo que você gosta, ou então você pode ganhar tempo para quê? Para esse estudo pessoal. Lembra esse estudo pessoal aqui, que você falou que não tinha tempo? Ah, eu não estou conseguindo fazer nenhuma reciclagem, eu tenho dificuldade. Tá aqui, estudo pessoal. Então você tem que entender que esse tempo aqui, às vezes você precisa aplicar aqui, ó. E se por acaso você, que já assistiu meu tutorial do Google Forms, já está aplicando aulas com o Google Forms, e mesmo assim você está pensando o seguinte, eu apliquei, o Éder me falou, me ajudou muito, mas eu ainda não vi esse tempo retornar para mim. Aí que é o ponto. Tempo é percepção, tá, pessoal? Tempo é percepção. Então, todo mundo tem 24 horas. A percepção que você tem do tempo que você está consumindo é o que importa. Porque você sempre vai ter as mesmas 24 horas. Então, se você economizou 5 horas por mês fazendo correção de prova automatizada, essas 5 horas elas não vão virar um saldo positivo, que é um tempo que, de repente, a qualquer momento você pode sacar ele. Não é isso. Esse tempo você vai realocar e naturalmente você faz isso, natural que você faz isso, tá? Inconscientemente você já vai pegar alguma tarefa e colocar nesse tempo vago. Você vai colocar alguma coisa para acontecer ali. E essa reestruturação da sua agenda, a forma que você vai colocar, a atividade que você vai colocar lá, ela pode ser uma atividade de ocupação ou pode ser uma atividade de produção. Depende do seu propósito. Se o seu propósito naquele momento é evoluir, crescer e aprender a economizar mais tempo ainda, para ter mais tempo para realocar no futuro, aí você vai investir no estudo pessoal. Não, mas eu já tô legal, acho que eu não preciso investir tanto no estudo pessoal, eu quero qualidade de vida, eu quero investir agora em atividades de ocupação, mas é o ócio criativo, eu quero ficar à toa mesmo, eu quero deitar na rede, ficar olhando pro tempo, quero viajar, quero assistir um vídeo, né, brincar com a família. É sua escolha, depende do seu propósito. Aí volta no que eu falei lá no começo.
a clareza daquilo que você define para sua vida é o que vai definir como você vai alocar e realocar o seu tempo. Então não adianta nada você focar só na gestão, na organização do tempo, se você não tiver clareza do seu propósito, clareza dos seus objetivos, porque quando surgir esse tempo extra, você nem vai perceber. Você nem vai perceber que surgiu. Entendeu? Então, se você tem clareza de quanto tempo você está gastando e quais são os seus propósitos, você vai perceber o tempo extra que surgiu e você vai ter como realocar esse tempo naquilo que de fato está alinhado com o seu propósito. Que seja uma tarefa de ocupação em algum momento, que seja tarefa de produção para te levar mais longe. Esse é o conceito. É assim que você resolve o problema de você não ver o seu tempo sumir por causa das horas invisíveis, por causa do excesso de trabalho fora da sala de aula. E isso aqui eu estou usando um exemplo, tá, pessoal? São contas assim, direcionadas para uma turma, para uma aula por semana, mas se você extrapolar isso aqui para o seu contexto, de 40 alunos na sala, 5 aulas por semana, 6, 8 turmas por escola, tenho certeza que tem professor que está desse jeito da carga horária. Se você começar a contabilizar outros aspectos que eu não coloquei aqui, é importante você fazer isso. Quem tem que fazer isso é você. É a atividade que eu passo para você, tá? Então, você tem que contabilizar. Você está gastando tempo com trabalho? Não, eu não estou. Não, eu não gasto tempo com lista, professor. Beleza, tira isso aqui da conta. Não, mas eu gasto com a reflexão, com o suporte. Professor, eu gasto umas 3 horas por dia dando suporte lá nos fóruns, essas coisas, né? No grupo de WhatsApp. Eu gasto umas 3 horas. Contabiliza, cronometra isso. Tenha clareza de quanto tempo você está consumindo. Porque só assim você vai conseguir observar, notar ferramentas que vão te ajudar a economizar esse tempo. Só sabendo que você gasta, quanto você gasta, no que você gasta, que você vai saber como não gastar, como reduzir, como diminuir esse gasto excessivo. Isso é burocracia excessiva. Você gastar 10 horas fazendo um plano de aula por mês, talvez seja uma burocracia excessiva. Você pode enxugar, pode gastar menos e fazer um plano muito melhor. 5 horas por mês corrigindo uma prova, burocracia excessiva. Você pode reduzir isso aqui, corrigir muito melhor. 3 horas para elaborar uma prova, você pode reduzir isso aqui, pode elaborar mais rápido. E trocando experiência com seus colegas, você pode fazer isso aqui muito mais rápido. Entende? Tem gente que às vezes fica preocupado com utilizar o mesmo conteúdo, a mesma aula, a mesma lista de exercícios de um ano para o outro, né? E não é bom mesmo você ficar sempre repetindo a mesma coisa, é bom você estar sempre atualizando, mas não tem nada de errado você repetir. Não tem nada de errado você fazer uma prova para uma turma e repetir a mesma prova para outra turma. Não tem nada de errado, principalmente se forem aplicadas simultaneamente. Não tem nada de errado. Isso potencializa. Entendeu? Mas tem gente que, às vezes, fica nesse preciosismo de fazer as coisas que acaba consumindo o seu tempo. E aí, o que importa, que é analisar os dados obtidos através das avaliações e tudo mais, você não tem energia para fazer isso. Deixa eu ver quem está comigo aqui ainda. Deixa eu ver os comentários. O professor Leonel falou, para elaborar uma prova, eu gasto 1 hora para elaborar, formatar, lançar na plataforma da escola. Pois é, professor Leonel. Isso varia muito de prova para prova, de turma para turma, de disciplina para disciplina, entendeu? Tem gente que faz mais rápido, tem gente que vai mais devagar, depende de como você faz, tá? Eu tenho pena dos meus amigos de português, redação, pois é, muito tempo. Eu sei que tem escola que contrata um professor só para corrigir redação, porque consome muito tempo mesmo, né? Consome muito tempo. Tem amigos que gastam bem mais tempo. Eu sei, professor Evaldo, exatamente, tem professor que gasta muito mais tempo do que isso. Aqui a gente só usou alguns exemplos, né? Horas e horas e pouco rendimento. Exatamente esse é o conceito de atividades, de tarefas, de ocupação. Você gasta muito tempo e não tem praticamente nenhum resultado, tá? Não rende nada. O professor Leonardo já tá falando, ó, eu tenho 5 turmas. Pois é, extrapola essa conta que a gente fez aí para 5 turmas. Você vai perceber que você está consumindo muito tempo com atividades que talvez não estão agregando tanto, né? O professor Cristiano está falando, ó, 2 escolas, 14 turmas, 8 mais 6, 14 turmas. Professor de geografia, professor de geografia deve dar 2 ou 3 aulas por semana, né, professor Cristiane? Então, pensa o tanto de aula. Aí contabiliza. Quanto você está ganhando, então, por hora trabalhada? Faz essa conta. Tenha clareza disso. E por que é importante esse dado? Porque se você sabe quanto você está ganhando por hora trabalhada, você sabe se compensa você terceirizar alguma dessas atividades. É importante, é uma forma que você tem
de enxugar esse tempo que você está gastando aí, tá bom? Professor Leonel, essa pandemia teve um lado positivo. Muitos professores se atualizaram para as novas tecnologias pedagógicas. TCC da minha pós de 2005, exatamente, professor Leonel. Serviu para alguma coisa, né? O pessoal, pelo menos, entendeu que a tecnologia está aí para ajudar, está aí para agregar, tá? A tecnologia ela não está aí para ser um inimigo, né? Ela está para ajudar, mas você tem que ter clareza de como é que você está consumindo o seu tempo para poder entender como a tecnologia de fato vai poder te ajudar. Sem essa clareza, nada feito, você não vai conseguir perceber. As horas vão continuar invisíveis, né? Você não vai ver. E aí, perdeu, passou. Então, faça com que as horas invisíveis sejam visíveis. Você consiga notar onde você está gastando tempo e, no final das contas, conseguir economizar. Beleza? Isso é o principal. Acho que é a principal mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Era isso. Horas invisíveis, elas não podem continuar invisíveis. Você tem que trazer essas horas para sua vista. Você tem que conseguir enxergar onde você está consumindo horas, de que forma você está consumindo, e se aquilo está sendo uma tarefa de ocupação ou uma tarefa de produção, e ajustar isso para que a maior parte das suas tarefas seja de produção ou alinhadas a um propósito que você tem de vida, tá bom? E mesmo que essa tarefa seja de ocupação, mas esteja alinhada com um propósito, ela se torna de produção, porque ela está relacionada a um propósito. Se o seu propósito é ter qualidade de vida, é sair, viajar com a sua família, então vale. O professor Leonel falou isso aqui, ó. Nunca pensei nessas horas invisíveis. Professor Leonel, a maioria dos professores não pensa. Como eu disse, elas são de fato invisíveis. Muita gente não vê. Mas quando a gente para pensar nessas horas invisíveis, você começa a perceber quanto vale a sua hora trabalhada, quanto você pode pagar para alguém fazer alguma atividade repetitiva para você, quanto você pode pagar por uma ferramenta. Às vezes você olha para uma ferramenta e fala assim, eu não vou pagar R$30 nessa ferramenta aqui, de jeito nenhum. Mas se você contabilizar quanto tempo aquela ferramenta vai te economizar, vale cada centavo. Isso é uma mentalidade inovadora, é você conseguir aprimorar o seu jeito de dar aulas usando a tecnologia e com inteligência. Você tem que saber se de fato aquilo está compensando ou não, tá? Isso é muito importante, muito importante. Professora Edna, ter qualidade de vida dentro e fora de sala de aula. Isso é um propósito, também é um propósito meu, né? Acho que de todos os alunos do programa Aula Show, né? Todo mundo que tá lá, acho que essa é a minha visão que eu gosto mais de passar para o pessoal, né? Você não tem que trabalhar mais do que o necessário, você não tem que consumir energia e tempo mais do que o necessário para ser um professor inovador. Então, isso te dá qualidade de vida. Você tem que focar em qualidade de vida, isso é importante, tá? Isso influencia diretamente na sua qualidade, na qualidade de você enquanto professor, qualidade da sua aula, tá bom? Deixa eu ver, professor Rosemir, eu trabalho com alfabetização 3º ano e automatizei minhas aulas no Google Forms e na folhinha digital. Massa, professor, fico muito feliz, ó. Tá vendo? Professores de todos os níveis estão aqui com a gente, tá? Tem professor de geografia, tem professor de matemática, de química, de inglês, de filosofia, professor de anos iniciais, tudo aplicando e tá dando certo, tá bom? Tá dando certo, então acredita, acredita. O que a gente apresenta aqui, a metodologia Aula Show que a gente desenvolveu ao longo da nossa experiência e essa troca de experiências que eu tenho com vocês aqui, isso faz a gente crescer e evoluir muito mais rápido, tá bom? Muito mais rápido. O professor Leonel perguntou aqui, professor, qual a dica para automatizar, fazer planos de aula? Professor Leonel, algumas dicas. Primeiro, cria um template padrão de plano de aula, tá? De acordo com a instituição que você tá, cria um template padrão que você simplesmente vai preencher ali e vai ser muito mais rápido, tá? Outro ponto, aquilo que se repete muito em cada plano e que é exigência, né? O seu coordenador exige de qualquer forma, cria alguma forma, algum jeito de você fazer só um box de marcação. Então você ganha muito tempo só por isso, porque você não vai precisar perder tempo digitando, entendeu? Você já ganha um tempo louco. Outra coisa, faz o que a gente chama de swipe file, né? Faz um arquivo, tá bom? Faz um arquivo, e nesse arquivo você salva todos os planos de aula para você reutilizar em algum momento, tá bom? Não é repetir exatamente, mas você já pega aquele modelo pronto, só edita alguma coisinha, já tá pronto. São formas de você organizar isso também, tá? São formas de você organizar isso também. Existem outras formas, tá? Eu quero desenvolver, lá no Aula Show, eu quero desenvolver um banco de dados de planos de aula. Eu ainda vou conversar isso com os nossos alunos fundadores, para lá na comunidade Aula Show a gente começar a desenvolver esse compartilhamento, a gente criar alguma coisa nesse sentido. Eu tenho algumas ideias sobre isso, mas não está pronto ainda.
aos poucos, né, a gente vai investindo nisso, mas de imediato já dá para você fazer isso, tá? Dá para você economizar tempo utilizando aquilo que talvez já está pronto. Ou uma outra dica bacana, e poucos professores usam, tá? Tem livros didáticos que lá no manual do professor, você já viu que tem livro com o manual do professor, e a maioria dos professores não lê o manual do professor. E tem livro que já traz o plano de aula prontinho lá no manual do professor. Prontinho, é só você copiar e colar. Tá prontinho. Você copia, cola e adequa, né? De acordo com o seu contexto, dá para usar. Então, uma dica que eu dou para você já fazer: observe o manual do professor do material didático que você usa, tá? Observe o manual do professor. Vale a pena, vale a pena. Eu já economizei muito tempo observando o manual do professor. Tá? E aí você observa aquilo, tal. A maioria dos livros tem plataformas digitais onde o professor pode acessar, entrar lá e já poder pegar esse dado pronto, né? Essa informação pronta, você só copia e cola, ganha muito tempo. O pessoal acha que digitar é obrigatório, mas você não precisa digitar tudo, tá bom? Tem como você copiar, colar, e isso te economiza um tempão que você nem imagina. Você nem imagina, tá bom? E existem outras ferramentas, outras formas de economizar tempo, né? Até na hora de você planejar, quer ver? Vou dar um outro exemplo de planejamento de aula. Se a sua escola ela não exige um template fixo de plano de aula, um jeito prático de você planejar a aula, quer ver? Isso aqui que eu mostrei para vocês. Essa ferramenta que eu mostrei para vocês é o MindMaster, é um mapa mental. Você viu que, olha o tanto de informação que eu coloquei aqui, seguindo uma linha de raciocínio com vocês, escrevendo um monte de parada interessante, ao vivo. Fiz tudo junto com vocês. Comecei do zero, de propósito, para mostrar para vocês. Ó, comecei do zero, coloquei todo o meu conteúdo, todo o meu raciocínio esquematizado no mapa mental. Você pode usar o mapa mental para organizar também o seu planejamento de aula. Você pode pegar o seu mapa mental e organizar ele de tal forma que fica claro para você, porque o plano de aula tem que ser claro para você, tem que ajudar você a dar uma melhor aula, tá? Então, tem que te ajudar a organizar o roteiro da sua aula, o jeito que você vai aplicar aquela aula. Então, usa mapa mental, é muito prático. Você digita aí, pronto, rapidinho, e isso depois você pode copiar e alterar muito facilmente, pode duplicar isso aí, só alterar algum detalhe. Então, mapa mental é uma ferramenta, esse site aí, o MindMaster, é uma ferramenta muito útil para você organizar sua aula, tá bom? Organizar sua aula, organizar sua caixa de ferramentas. Você pode pegar todas as ferramentas digitais que você já aprendeu e colocar aí, explicando qual é a importância de cada uma, tá? Então, é bem bacana. Deixa eu ver quem mais aqui. Professora Edna, aula show é um show. Muito bom, professora Edna. Fico feliz de você estar gostando do curso lá. Deixa eu ver quem mais. Professor Leonel, live show, muito bom. Fico feliz que vocês tenham gostado. Acho que é isso. Forte abraço e eu quero ver o seu show. Valeu!